Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisar-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, na casa viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Eu convido nosso irmão seminarista André para estar orando pela mensagem nesta noite. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor Deus. Amém, Deus. Amém, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Mateus apresenta 3 tipos de pessoas e suas reações diante do anúncio que iria nascer o rei dos judeus. 3 tipos de pessoas. E pelo lugar ele apresenta a reação do rei Herodes diante da pergunta dos magos, versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Também nós temos a reação dos principais sacerdotes e escribas. Versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E por fim nós temos também a reação dos magos ou dos sábios. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então nós temos aqui, relatado por Mateus, 3 grupos diferentes: o próprio rei Herodes, os sacerdotes e escribas e a reação também dos magos ou dos sábios. Quem era o rei Herodes? Herodes era governador dos judeus. Ele foi nomeado governador da Galileia e da Judéia. Ele era um homem hábil na política. Ele conseguiu o apoio do Império Romano e foi concedido a ele poder governar a Judéia e a Galileia. Ele era um hábil administrador. Segundo a história, diz que o rei Herodes, ele tinha programas de auxílio aos pobres, auxílio para aqueles que estavam passando fome.
Ele também, para ganhar a simpatia dos judeus, pois Herodes não era judeu, Herodes era idumeu. Ele nasceu numa cidade que anteriormente era chamada de Edom. Então ele era um edomita, ele não era um judeu. E para ganhar apoio dos judeus, ele casou com a filha de um sumo sacerdote judeu. Então o rei Herodes também, para ganhar a simpatia do povo de Israel, ele mandou construir o templo de Salomão, o templo em Jerusalém. Foi um dos projetos que ele assim colocou em prática, como outros projetos. Então este homem chamado Herodes, ele era governador da Galileia e da Judéia. O outro grupo também que é apresentado aqui são os sacerdotes e escribas. Quem são os sacerdotes e escribas? São aqueles que compõem a elite da religiosidade judaica. Eles tinham nas mãos as profecias messiânicas. Eram homens que interpretavam a lei de Deus, que estudavam a lei, que conheciam a teologia do Velho Testamento. Eles conheciam o oráculo de Deus. E a função deles era manter o povo informado do conteúdo desta profecia e do seu cumprimento. E o outro grupo era os magos, os sábios, que por mais que nós tenhamos algumas explicações, não podemos compreender exatamente de onde eles vieram. Alguns dizem que eles vieram da Pérsia, e é consenso entre muitos que eles vieram da Pérsia. Os sábios ou magos eram importantes, homens que administravam o império do Oriente Médio. Eles faziam parte de alguns impérios do Oriente Médio. Se foram esses magos da Pérsia, eles administravam, eram administradores públicos. E também eles eram sacerdotes. Segundo alguns, eles consultavam os astros, estudavam os astros, e até poderiam estar envolvidos até com adivinhações, estes magos. Às vezes nós ficamos surpresos porque eles consultavam essas coisas que Deus abomina, e é verdade, mas a eles foi revelado o nascimento do Salvador, o nascimento do rei de Israel. Mas também era costume destes sábios visitar terras estrangeiras. Eles eram estrangeiros em Jerusalém, e eles foram lá porque era costume, no nascimento de um rei, esses magos irem até este rei. E interessante que o texto nos diz que eles foram até onde? Versículo 1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Meus irmãos, eles foram até o palácio, porque este é o lugar para um rei nascer, o palácio. Por isso que eles foram até Herodes, perguntar a Herodes, porque pensavam eles que o rei dos judeus nasceria em um palácio, como era costume de todos os reis desta terra, nascer com toda a pompa de um rei. E Herodes, ele vai ficar assustado. Versículo 3: Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então veja que estes magos eram sacerdotes, e a eles foi revelado que naquele dia nasceria o Salvador, o Messias. Eu estava lendo alguns comentários. Eu tenho um comentário de teólogos africanos, aproximadamente 70 a 80 teólogos africanos. Comentários, muito bons comentários, só de pastores africanos. E alguns que enfrentaram o islamismo nas suas terras, disseram que muitos deles, quando estavam orando ao Senhor, receberam de Deus
uma revelação acerca de Jesus Cristo, de ajudar os cristãos que ali estavam sendo perseguidos. É claro que com muito cuidado nós falamos isso, né? Mas esses homens que são homens de Deus, eles relatam que a partir disto muitos deixaram o islamismo e seguiram o cristianismo. Estavam em contato com um Deus que não é o nosso Deus verdadeiro, mas ali o Senhor, de certa forma, os conduziu a Cristo através de algum tipo de sonho que eles tiveram. Isso são relatos verdadeiros, verídicos. Por isso que eu estou falando para os irmãos, porque está registrado por pessoas que têm créditos, né? Então, esses magos poderiam estar fazendo algo errado, mas Deus, na sua soberania, decidiu revelar a eles o nascimento do Messias. Muitos dizem que eles eram estudiosos dos livros judaicos. É uma possibilidade. Mas interessante que, se eles eram estudiosos dos livros judaicos, por que eles não sabiam que Jesus iria nascer em Belém? Pois o profeta Miqueias diz e profetiza que ele nasceria em Belém. Nós não sabemos como, meus irmãos, mas sabemos que Deus revelou a estes homens, segundo a tradição, que diz que foram 3. A Bíblia não diz que foram 3. A Bíblia não diz que foram 3, né? Mas a tradição diz que foram 3. Mas esses homens foram até ali. Deus revelou-os como haveria o dia que haveria de nascer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Salvador, Jesus Cristo. Então nós temos aqui, meus amados, 3 grupos e 3 reações diferentes. Vamos para as reações. A reação de Herodes. Ele ficou surpreso. Ele queria mais informações acerca deste rei dos judeus. E veja que o termo rei dos judeus também invoca uma profecia do Velho Testamento. Quando Deus, o Senhor, fez um pacto com Davi, diz que haveria de se levantar um rei que assumiria o trono de Davi e que o seu reinado seria eterno. Então esse termo, o rei dos judeus, ele remonta à profecia do Velho Testamento, que da casa de Davi nasceria o rei dos reis, aquele que haveria de redimir Israel, aquele que seria o Messias, o Salvador, o rei dos judeus. Então veja que este termo aqui, ele é usado neste sentido. E a reação de Herodes vai ser uma reação de ódio. Ele, de forma perspicaz, ele vai querer saber informações mais detalhadas do local do nascimento do menino. Ele pede que os magos, os sábios, eles retornem para dizer onde nasceu o menino. Mas ele não tinha boas intenções para com o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 16 do capítulo 2, nós vemos a sua verdadeira intenção. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Ele mandou matar crianças. Meus irmãos, Herodes era um assassino. Ele tinha estrangulado a sua esposa. Ele mandou matar 3 filhos. E ele também mandou matar alguns nobres antes da sua morte, para que estes não impedissem que outros chorassem no seu velório. Era um homem mau. Matou a esposa, e matou os filhos, e matou muitos dos seus amigos. Mas nós temos aqui mais um ataque de Satanás. No Velho Testamento,
nós vemos alguns ataques de Satanás tentando destruir a descendência do Messias, a descendência do Salvador. Ele fez isso em Gênesis, quando tentou dividir os nossos primeiros pais. E quando nossos primeiros pais caíram e pecaram, foram expulsos do paraíso, se rebelaram contra Deus, a sua natureza foi corrompida, e Satanás pensava que tinha triunfado sobre Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos o anúncio sobre a vinda e o nascimento de Cristo. É o primeiro anúncio sobre o nascimento de Cristo. É a primeira vez onde as boas novas de salvação são anunciadas. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor está dizendo para Satanás. Adão e Eva também escutaram as palavras do Senhor, de que haveria de nascer da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele seria machucado também, e ele foi machucado e moído pelas nossas transgressões. Ele seria ferido no seu calcanhar, se referindo à morte de Cristo. Mas ele iria nascer. E desde que Satanás ouviu essa sentença, aquilo que parecia uma vitória para ele foi uma derrota. E ele sempre tentou destruir a descendência da mulher. Ele fez isso corrompendo toda a humanidade, lembra? Somente Noé achou graça diante dos olhos do Senhor e sua família. Ele pensou que tinha novamente triunfado sobre Deus, mas o Senhor preservou um remanescente. Um pouco antes também, depois da morte de Abel, diz que passou-se um tempo até que Enos e Sete começou a invocar novamente o nome do Senhor. Ele também tentou matar todos os israelitas no Egito, lembra? Crianças, todos os machos, todos os meninos seriam mortos. E se essa política não tivesse sido mudada, dentro de 30 anos não haveria mais descendentes de Israel. Mas Deus salvou Moisés e usou Moisés para libertar o seu povo. Também nós lemos mais tarde no livro de Esther, um livro conhecido pelos irmãos, que Amã tentou matar todos os israelitas. E se ele tivesse matado todos os israelitas, porque Mardoqueu não queria se postrar diante dele, não haveria de nascer o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E mais um ataque de Satanás. Ele usa o rei Herodes para tentar matar o Senhor Jesus Cristo, mas ele não consegue. Mais tarde também ele vai atacar a semente da mulher. Ele vai tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria a obediência de Adão e Eva. Ele queria que o segundo Adão também o obedecesse, ouvindo a sua voz. Então a primeira reação de Herodes foi uma reação de ódio. Satanás agiu no seu coração para que ele pudesse ir atentar contra a vida do menino. Nós temos também, meus amados, uma outra reação, que é do povo de Deus, do povo do menino, do povo do rei, do Senhor dos senhores. E nos diz no versículo 3 e 4, diz assim: tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Meus amados, os sacerdotes e escribas, eles conheciam
o Velho Testamento. Eles sabiam, junto com Herodes, que o rei dos judeus haveria de nascer e que Belém seria elevada. Belém, uma pacata cidade, seria elevada porque nasceria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E qual foi a atitude dos sacerdotes e dos escribas? Eles acompanharam os magos? Quando os magos escutaram onde haveria de nascer, logo foram ao encontro do menino. Mas os sacerdotes e escribas ficaram indiferentes. Segunda reação, indiferença ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. É por isso que João diz: e vieram para os seus, e os seus não o receberam, o rejeitaram. Quando eles responderam, provavelmente eles sabiam que haveria de nascer o Senhor, aquele que haveria de redimir Israel, mas eles não deram importância, e foram estes que mais tarde mataram o Senhor Jesus Cristo. Foram usados também para crucificar e entregar o Senhor Jesus Cristo. E João diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles orientaram os magos, mas não seguiram para adorar ao Senhor Jesus. Mas nós temos a terceira reação, e esta é uma reação que todos devemos seguir o exemplo. A adoração dos magos apresenta aqui 3 características, meus amados irmãos. Versículo 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Primeira característica, a alegria. Era uma alegria que se tinha quando o rei subia ao trono. Quando o rei subia ao trono, havia alegria, porque ele era coroado como rei. Então nós devemos ter alegria, alegria dos anjos, da milícia dos anjos que louvaram ao Senhor, que louvaram ao nosso Deus por causa do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e porque esse nascimento traria salvação aos homens, traria salvação àqueles a quem Deus quer bem nesta terra. É bem interessante o que o Lucas diz, né? A quem Deus quer bem, não é a todos, mas traria salvação àqueles a quem Deus quer bem. Então, meus amados, a reação primeira foi de alegria, em segundo lugar, de humildade. Versículo 11: entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Humildade. Eles se curvaram diante do bebê, reconhecendo que aquela criança não era simplesmente um homem, mas era Deus homem, era Senhor, era Rei. E em terceiro lugar, eles ofertaram presentes mais caros da época: ouro, incenso e mirra. Versículo 11 ainda: entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Essas foram as reações. Meus amados, não há como ficar indiferente ao nascimento de Cristo. Você pode reagir sendo indiferente ao que aconteceu. Isso não traz nenhuma mudança na tua vida. Isso não tem nenhum significado para você. Pode também ter a rejeição, o ódio, a contenda diante desse acontecimento, até mesmo negar que ele nasceu de uma virgem. E pode ter também a outra reação, que é de alegria, de adoração, de se prostrar, de se arrepender dos seus pecados, de crer em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O versículo em diante, versículo 13, diz que o Senhor o livrou das mãos de Herodes. Versículo 13: tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise,
porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Meus amados, no Egito havia uma grande comunidade de judeus. Alexandria era um lugar onde havia muitos judeus, um reduto de judeus. E o Senhor, e José foi avisado em sonho que deveria ir para lá esperar, e Cristo foi. Ele ficou ali até o momento em que foi avisado para voltar, retornar normalmente. E nós temos aqui algumas lições também dessa saída do Senhor para o Egito. Em primeiro lugar, para se cumprir a profecia. Em segundo lugar, lembra quem foi que levou o povo ao Egito? José. Ele levou o povo até o Egito, seu povo, por causa da fome na sua terra. E agora novamente José leva o Filho de Deus para o Egito. E como Israel é tido como Filho de Deus, e quando saiu do cativeiro do Egito, para a terra prometida, foi reconhecido como povo de Deus, aquele grande acontecimento ficou na memória do povo. Também quando diz aqui, do Egito chamei o meu filho, é um reconhecimento de que Jesus Cristo é Filho de Deus, que era Filho de Deus, que era o Redentor de Israel, que era o Moisés, claro que maior que Moisés, mas como libertador que Moisés foi, Cristo também é libertador do seu povo. Ele nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos liberta das garras de Satanás. E como Moisés liderou o seu povo do Egito, Cristo também foi chamado do Egito para nos libertar da cativeiro, da escravidão do pecado. Meus amados, este é o verdadeiro significado do Natal. Ele veio nos libertar do pecado. Ele veio nos libertar das garras de Satanás. Ele veio pisar a serpente. Isaías diz: eis que a virgem conceberá. Isaías diz no capítulo 9 que o nome do menino seria Deus Forte, Príncipe da Paz, Maravilhoso, Conselheiro. Na profecia de Isaías nós vemos a divindade de Cristo. Ele seria Deus Forte, ou seja, Deus Homem. Ele é eterno, Pai da eternidade. E Ele é o nosso Salvador. Quando Paulo diz em Gálatas que na plenitude dos tempos enviou Cristo, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher e que se sujeitou a esta lei. Ele está dizendo que Cristo foi enviado no tempo determinado. A palavra lá, o tempo, não é o tempo do Cromos, contado, mas a palavra no grego, há duas palavras para tempo: Cromos e Kairos. O tempo de Deus, o tempo da eternidade. E Cristo foi enviado por Deus, o tempo determinado. Meus irmãos, quando eu fico a contemplar o nascimento de Cristo, eu vejo que o Criador se tornou semelhante à criatura. Eu vejo o amor de Deus para com nós miseráveis pecadores. O Senhor Deus deixou a sua glória, se esvaziou. Na perspectiva de Deus, na perspectiva de Cristo, o seu nascimento é uma humilhação. O Deus que é perfeito, Ele se sujeitou a nascer. Aquele que é infinito se tornou limitado ao tempo e ao espaço. Aquele que é eterno se sujeitou à morte. Aquele que nos sustenta e sustenta a criação com o poder da sua mão, Ele foi sustentado por uma mulher na sua mão. O Criador foi sustentado pela criatura, amamentado. É o amor de Deus para conosco. E o nascimento de Cristo tem todo este significado. Ele nasceu sob a lei, para fazer a vontade perfeita do Pai, para obedecer ao Pai, para morrer na cruz,
e para que através da sua vida perfeita e da sua morte na cruz, se nós clamarmos a Ele por salvação, por perdão, Deus Pai nos perdoar por causa do sacrifício dele, por causa do que ele fez na cruz por nós. Quando as Escrituras dizem que ele morreu para nos libertar da maldição da lei, né? Qual é a maldição da lei? Que nós pecamos e merecemos a morte. O salário do pecado é a morte. Quebramos a lei, merecemos morrer. Mas Cristo obedeceu perfeitamente à lei. E Cristo cumpriu a penalidade da lei, morte, para que, se você tiver fé no seu sacrifício, na sua vida e na sua morte, a ira de Deus passe sobre você, e a morte eterna, que é o inferno, não mais vai te atingir, porque passaste da morte para a vida. Mas somente se creres em Cristo e tomar a decisão de seguir. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Cristo veio para nos libertar do pecado, veio para nos salvar. Não vou abordar aqui as questões de árvore de Natal e outros utensílios que fazem parte do consumismo, do capitalismo e não da festa cristã. Nós não temos nada das Escrituras que falam que temos que botar uma árvore, temos que enfeitar nossas casas. Pelo contrário, tudo isso que o mundo faz é influência do paganismo dentro do cristianismo. Papai Noel é a figura central. O costume de dar presentes tem uma história também envolvida com o padre chamado São Nicolau, que deu presentes ou pagou os dotes de um pobre camponês para casar suas filhas, e ele jogou esses dotes à noite pela janela. E assim, o dia de São Nicolau era no 7 de dezembro, e por conta do Natal houve uma junção do Natal com o dia de São Nicolau, e houve o costume de, no dia de Natal, dar os presentes. 25 de dezembro era o dia do nascimento do Deus Sol, um Deus que era adorado em Roma, e quando o cristianismo cresceu, houve a comemoração para o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Deus deles, né? Isso, o cristianismo já misturado com o paganismo. Provavelmente Cristo não nasceu no mês de dezembro, porque o mês de dezembro é um mês de inverno. É claro que alguns dizem, mas aquele dia era um dia bonito, porque os pastores estavam nos campos, né? E os pastores não estariam nos campos no inverno. Era uma noite bonita, né? E nesse mês de dezembro em Jerusalém é um mês de frio, de inverno. Provavelmente alguns acreditam que Cristo pode ter nascido entre janeiro e março. Mas pouco importa, né, meus irmãos? Isto para nós. O que importa é o verdadeiro significado, porque ele veio a este mundo. Cuidado também com aquela que você coloca na porta, como é o nomezinho? Alguém pode me ajudar? Guirlanda, né? Isso. Aquilo significa boas-vindas aos deuses, sabia? Boas-vindas aos deuses. Você colocar na sua porta, você está dando boas-vindas aos deuses. Pisca-pisca que é bonito também tem alguma coisa? Eram as velas que eram usadas para as procissões dos deuses. As velas, elas se transformam em pisca-piscas, né? Tudo tem um simbolismo pagão. Até o bolo que se faz no Natal tem um símbolo, tem um costume pagão, que é o bolo da esposa de Nirode, né? Que é, esqueci o nome dela. Ela era mãe, ela casou com seu filho, para finalizar a história dela, né? E toda vez no dia do aniversário do seu esposo, ou da morte, elas faziam um bolo, que era o bolo que representa o choro desta mulher. Por isso que todo Natal alguém chora, né? Parece que alguma família, sempre Natal alguém chora, alguém diz que é o choro desta mulher. E o pinheiro, Nirode é um personagem que a Bíblia fala dele. Ele era idólatra, né? Levou o povo para a idolatria, se desviou do caminho do Senhor, era mau. E Nirode, segundo a história, diz que ele casou com a sua mãe. E ele morreu. E quando ele morreu, diz a sua mãe que atrás da sua casa cresceu um pinheiro.
e que diz ela que Nirode reviveu como uma entidade espiritual novamente. Então no dia do aniversário dele, ele vinha trazer presentes àquele pinheiro. Então o pinheiro do Natal, a árvore do Natal, tem também este significado, né? E em outros povos, na antiguidade, o pinheiro era adorado. Ele era um símbolo de adoração, influenciado por Nirode, por esta tradição. Inclusive, tem um texto nas Escrituras que mostra que era proibido ter um pinheiro perto do templo. Eu não anotei, mas depois, conversando com os irmãos, a gente pode falar sobre isso. Eu não quis enfatizar, só quis informar os irmãos, e os irmãos pesquisem, né, em casa mais sobre tudo isso que envolve o Natal que o mundo comemora. Eu achei engraçado porque ontem, assistindo televisão, no Japão, o Natal eles estão celebrando como o Dia dos Namorados, né? É um dia romântico para lembrar, tirar foto com o seu amado, né? Sua amada lá. Eles estão aproveitando o consumismo, né? O capitalismo, comprando, e já ganhou essa conotação, né? No nosso Brasil, no nosso mundo, o Natal ele é comemorado para bebidas, né? Festas, louvar ao mundo, né? Enfeitar. Eu já vi até uma árvore de Natal com a latinha de cana 51, né? E outras coisas aí que vocês sabem que não tem nada a ver com o Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Muito cuidado com os filhos, para dizer a questão do Papai Noel, né? Para dizer que o Papai Noel, que traz presentes, sempre enfatize seus filhos que é Cristo, é Deus que nos dá todas as dádivas, todos os presentes que nós recebemos. Cuidado com a questão do Papai Noel, que é alguém que não sabe de onde que vem, né? Veja que alguns atributos de Cristo é até trazido para essa figura que é o Papai Noel, que é reverenciado pelas crianças, né? Mas que Cristo sempre seja o centro das nossas crianças. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nos dê agora uma ceia, né? Que todos possam se alimentar bem, possamos conversar, brincar. Alguém tem alguma pergunta do que eu falei? Alguém tem alguma pergunta? Sim? Todos entenderam a mensagem? Então Deus nos abençoe, né? E nos ajude a compreender a cada dia o significado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos pôr de pé e vamos louvar ao Senhor. Gostaria de pedir a ajuda dos irmãos para cantar este hino, página 21, hino 46, as novas do Evangelho. Todos conhecem? Irmão Andrei, seminarista Andrei, conhece? Fábio? O senhor já conhece. Então, me ajudar. Página 21, no hino 46, as novas do Evangelho. A irmã Heloísa conhece? Eita, será que eu vou cantar sozinho? Aí complica, viu? O pastor não é muito afinado, não. Vamos tentar? As novas do Evangelho ressoando estão aqui, publicando em som alegre quanto Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que dos céus nos deu seu Filho, a Jesus o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão
do nosso Deus, as novas do Evangelho, verdadeira vida e paz, anunciam Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se vos dão, de que existe um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho, dando hoje a conhecer, que perdão há para todos, para quem a Cristo crê. Salvai-vos em Jesus, vinde agora sem tardar, há perigo grande e grave para quem se descuidar. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém? E ao nosso irmão Fábio, que esteja orando, encerrando assim o culto nesta noite. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Deus graças, Senhor, por mais vida que encontrarmos na tua casa. Sim, Deus. Muito amor, Senhor, que adorar, prestar culto, Senhor. Amém, Deus. Obrigado por ouvir mais a tua palavra. Sim, Senhor. E que realmente, Pai, possa guardar no nosso coração e agradecer o significado disso. Amém, Santo Deus. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor. Verdade, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Deus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus amados, nós temos alguns avisos, né? A irmã Sabrina quer dar algum aviso? Não? Então o aviso é que dia Ano Novo